Fala, gente boa, beleza? Diego Zanforlin aqui do canal ZNFS e eu tô aqui hoje para te ensinar por onde começar a jogar Dungeons and Dragons. Antes de mais nada, já deixa um joinha nesse vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e segue a gente em twitch.tv/ZNFS, que é o lugar onde a gente tá sempre jogando aquela mesinha de RPG. Eu fico bastante feliz que muita gente tá chegando aí a esse hobby do RPG e se interessando por isso, se interessando por RPG de mesa, por Dungeons and Dragons. É muito bom ver o hobby crescendo. E se você chegou aqui justamente para entender um pouco mais sobre Dungeons and Dragons, vamos lá. Vou apresentar para vocês alguns conceitos básicos que têm o objetivo de deixar vocês mais familiarizados com o RPG. Eu vou dividir esse vídeo em alguns tópicos. O que é RPG de mesa e o que é D&D, as funções, jogadores e narradores, jogando presencial e jogando online, o que é preciso para começar efetivamente a jogar e onde você pode encontrar ou formar grupos para jogar RPG. Dungeons and Dragons é um role-playing game. O que significa isso? Role-playing game é um jogo de interpretação de papéis, onde os jogadores assumem o protagonismo de determinados heróis dentro de um universo ficcional ou de um cenário. A prerrogativa base de Dungeons and Dragons, assim como em qualquer RPG de mesa, é a cooperação entre os jogadores e o esforço conjunto para que se possa contar uma história épica, divertida e, nesse interim, passar bons momentos entre amigos. Dungeons and Dragons é exatamente um desses jogos. Ele é um jogo de interpretação de papéis localizado como fantasia medieval, criado pelo Gary Gygax e pelo Dave Arneson, publicado em 74 nos Estados Unidos por uma empresa chamada TSR. Nosso objetivo nesse vídeo, apesar de trazer um panorama bem curto sobre as outras edições de Dungeons and Dragons, é se focar na quinta e última edição de Dungeons and Dragons, lançada em 2014. No entanto, em 2008, a quarta edição era a edição vigente de Dungeons and Dragons, ao passo que em 2003 a gente tinha a edição 3.5, em 2000 a terceira edição, em 1989 a segunda edição conhecida como Advanced Dungeons and Dragons, e em 74 a primeira edição, que é a edição clássica de Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons quinta edição é publicado pela Wizards of the Coast, uma subsidiária da Hasbro, enquanto no Brasil quem localiza o material é justamente a Galápagos Jogos. Uma pequena curiosidade sobre Dungeons and Dragons é que o modelo do conjunto de regras ele se originou por conta de um wargame de 1971 chamado Chainmail. Essa, por sinal, é considerada a origem dos RPGs de mesa modernos. Dungeons and Dragons é um sistema de RPG que compreende um conjunto de regras para justamente fazer com que você e seus amigos possam interpretar os seus papéis e obterem as consequências dos atos que os seus personagens decidem tomar no decorrer da história. Além do conjunto base de regras, o Dungeons & Dragons acompanha uma série de cenários, isso é, ambientações específicas que compreendem história, geografia, religião, política de um agrupamento gigante conhecido como cenário. Os cenários mais conhecidos, mais clássicos de Dungeons & Dragons são Greyhawk, Forgotten Realms, Eberron, Ravenloft, entre muitos outros. Vale mais uma observação aqui que para se jogar Dungeons and Dragons, você não necessariamente precisa jogar ambientalizado num desses cenários que eu descrevi. Você pode criar um cenário próprio e modular as regras para aquele seu cenário. É completamente possível e bastante divertido também. A primeira coisa que você talvez deva saber sobre Dungeons and Dragons é que, assim como em vários outros RPGs de mesa, existe uma divisão clara de papéis. O primeiro papel base do Dungeons and Dragons é o papel dos jogadores. Essa função precisa ser assumida por um grupo de pessoas que esteja disposta a interpretar personagens dentro da história. O objetivo dos jogadores, claro, acima de tudo, é se divertir. Mas independente disso, eles têm como atribuição básica montar as suas fichas de personagens. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar no card
sobre como montar a sua ficha de personagem de D&D quinta edição. Além disso, eles também têm que estar comprometidos com a interpretação desse personagem. Veja, se você tá chegando agora e talvez você seja um pouco mais tímido, tudo bem se você não se vestir e fazer uma voz diferente, mas o importante na hora de interpretar um personagem é tentar se colocar na posição daquela figura. Então, se por exemplo você tá jogando com um personagem que é extremamente bondoso, ainda que naturalmente nós não somos extremamente bondosos o tempo inteiro, mas digamos e partindo aqui da premissa que o seu personagem seja essa figura, então tente colocar a sua cabeça como aquela figura agiria nas situações propostas pelo jogo. Se, por exemplo, você chega numa cidade e vê as mazelas da fome acometendo uma vila de pessoas inocentes, claramente o seu personagem vai lá e vai tentar, de forma ou outra, ajudar e restabelecer a condição alimentar dessa vila. Veja, essa é uma questão meio elementar. Talvez todos nós teríamos esse input de ir lá e fazer isso. Mas na qualidade de alguém que está interpretando um personagem de extrema benevolência, ele talvez seria ainda mais empenhado em fazer esse tipo de ação. Uma outra atribuição dos jogadores é conhecer as regras básicas do sistema. Quando eu digo as regras básicas, eu não digo que você tem que ser um especialista ou um advogado de regras. Eu digo apenas que conhecer as mecânicas e os meandros do jogo faz com que você possa tomar decisões mais acertadas e consiga chegar a resultados mais interessantes para a história, para o seu personagem e para você enquanto jogador, para se sentir feliz com os resultados que você está conseguindo obter dentro do jogo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um resuminho bem simples das ações básicas que todo jogador deveria saber. Quando eu falo ações básicas, eu não estou me referindo apenas ao combate. Dentro da circunstância de combate, que é uma premissa muito latente em Dungeons and Dragons, existe uma sorte de ações possíveis que é indicável que você, na qualidade de jogador, se lembre. No entanto, você não precisa ficar totalmente preso a isso. O seu mestre, o seu narrador e as pessoas, os outros jogadores que estão te acompanhando ali, que talvez sejam mais experientes do que você, eles podem te dar uma mão e te ajudar a tomar decisões melhores e entender melhor a mecânica do jogo. Ainda assim, a parte social, a parte de utilidade, a parte de interpretação também permite mecanizações e ações específicas para cada um dos jogadores. E isso pode ser, por exemplo, um teste de perícia. Usando o exemplo daquele nosso jogador que está controlando um personagem extremamente bondoso e chega numa vila permeada pela fome, talvez ele possa querer fazer um teste de percepção para entender se visualmente ou auditivamente existe algo chamando mais a atenção dele. Por exemplo, o narrador pode descrever que uma criança está particularmente mais afetada por aquela circunstância, e isso cria uma cena onde talvez o seu jogador, talvez o seu personagem, vá olhar para aquilo e tentar entender um pouco melhor daquele contexto. Eu vou voltar a bater na tecla aqui, que se você é um iniciante, apesar de Dungeons and Dragons ter milhares de regras e milhares de formas de fazer a coisa, o objetivo quando você está jogando, em primeiro lugar, é se divertir. Então, não tenta se comparar com outros jogadores ou com vídeos que você vê na internet ou com o pessoal jogando em stream, porque aquelas pessoas podem ter uma relação com o jogo totalmente diferente da sua. Podem ser pessoas muito mais experientes ou que talvez conheçam o jogo ou conheçam as dinâmicas de RPG de uma maneira que você ainda não conhece. Então não tenta olhar muito para isso. Olha para o lado mais positivo e talvez tire alguma ideia ou alguma sacada legal de algum personagem, ou de algum jogo, ou de algum livro, ou de algum filme que você possa ter visto e tenta trazer para a realidade do seu personagem. Eu garanto que isso vai te dar mais prazer ao jogar e com certeza isso vai te dar uma visão muito mais completa da experiência de jogo do que ficar se comparando com quem já joga há muito tempo. Do outro lado da mesa você tem o mestre, o narrador, ou o Dungeon Master, ou enfim, o nome que você quiser chamar, a figura que é responsável por conduzir a história, ou melhor, propor o jogo. Essa é uma visão um pouco distorcida das pessoas que eventualmente começam a jogar RPG e acreditam que a função do mestre
é ser totalmente arbitrário e ser apenas um contador de história. Na minha visão, o mestre ou o narrador, ele tem como função contar, propor a parte inicial da história e jogar essa bola para a mão dos jogadores, para que aí sim eles possam definitivamente, através das suas escolhas, conduzir a história em conjunto. Então sim, o narrador, ele também é um jogador. O mestre, ele também está jogando. Afinal de contas, além da proposição da história, ele é responsável por tomar as decisões das outras figuras que estão imbuídas nessa história. Por exemplo, o narrador é o responsável por representar os NPCs, isso é, os personagens não jogadores. Por exemplo, se o grupo chega numa taverna para almoçar, por exemplo, alguém precisa descrever aquele ambiente. Além disso, alguém precisa interpretar os personagens que estão envolvidos naquela cena, como por exemplo o taverneiro. Então, se o grupo se aproxima do balcão, encosta ali e pede uma cerveja pro taverneiro, é responsabilidade do narrador interpretar esse taverneiro e dialogar com os jogadores. Aquele taverneiro, ele tem uma personalidade, aquele taverneiro, ele tem uma aparência física, aquele taverneiro, ele tem até algumas habilidades. A gente, enquanto jogador, não sabe disso. Quem sabe é o narrador. O narrador é o responsável por conduzir aquela figura, por conduzir aquele NPC, aquele personagem não jogador. O narrador também é responsável por interpretar os vilões da história, os antagonistas, ou até eventuais criaturas que possam ajudar os jogadores. Ele também é responsável por colocar pistas, por tentar fazer a história andar quando as coisas ficam meio turvas ou perdidas. Mas é importante deixar claro aqui que ser o narrador não significa que você tem que contar a história do jeito que você quiser, como você quiser, de forma solitária. O RPG é um jogo colaborativo. Todos os personagens da mesa têm importâncias iguais. E é assim que deve ser feito. Falando como experiência própria, o narrador tá ali, como eu disse antes, muito mais para tentar criar problematizações para o grupo, entregar isso para os jogadores e deixar eles resolverem da melhor maneira possível. Às vezes essas problematizações serão morais, às vezes elas serão físicas, às vezes ele criará um combate, uma batalha, que é algo muito inerente ao Dungeons and Dragons. No entanto, nem sempre as coisas precisam ser resolvidas através de um combate físico. Um combate social, um combate moral, todas essas são formas de conduzir a história e de fazer ela avançar. E a proposição disso pode até estar na mão do narrador, mas o desenrolar e a forma escolhida para que isso se resolva, claramente está na mão dos jogadores. Inclusive, essa é uma das graças do RPG, essa é uma das magias do RPG. Por se tratar de algo completamente interpretativo, quando você permite que os jogadores tomem suas atitudes e você coloca para essas atitudes consequências coesas que tenham a ver com o ecossistema do jogo que está sendo descrito, você envolve os jogadores, os personagens e tudo aquilo num universo ficcional real. É como assistir um bom filme ou ler um livro legal, que a história tem coerência, onde as coisas que você vê os personagens fazendo nos primeiros capítulos têm impacto direto nos últimos. O RPG promove isso, mas isso tem que ser observado e balanceado, muitas vezes pelo narrador. Uma outra atribuição muito comum ao narrador é que ele conheça mais a fundo a mecânica do jogo, porque, via de regra, os jogadores vão acabar perguntando pro narrador: e aí? Eu quero fazer isso, como funciona? E é o narrador que vai explicar e ponderar. Quero deixar claro aqui que para você ser um narrador, um bom narrador, você tem que ter um certo domínio das regras do sistema, do Dungeons and Dragons. Mas você não precisa ter todas as regras na sua cabeça. É importante que você esteja bastante familiarizado com o livro do jogador, e ele é o core básico disso. Claro, quanto mais você souber da tríade de livros que compõem o core do sistema, melhor. Quanto mais você souber das nuances e das possíveis opções que o livro do mestre te dá como narrador, melhor. Você vai estar mais aparamentado para conduzir uma boa história. Quanto mais você souber da história dos monstros e do porquê eles tomam as atitudes que eles tomam, você também
vai estar mais familiarizado com a forma de se conduzir o jogo de uma maneira mais coesa e mais orgânica. Mas isso não significa que você, enquanto narrador, especialmente um narrador que estiver começando, tem que saber todas as regras de cabeça. Isso vem com o tempo. E sim, você pode parar um minuto para olhar uma regra que você não saiba. Não tenha medo nem vergonha de fazer isso. Todo mundo que joga RPG e que talvez tenha uma certa fluidez de mecânica, seguramente passou por um processo de aprendizado. E é natural que você passe também. Não tenha medo de conversar com seus jogadores e de dizer que você também está aprendendo a jogar. Isso torna uma via de mão dupla interessante para o jogo. Existe uma mecânica muito importante, atribuída na maioria dos livros de regra de quaisquer RPG que você possa ter acesso. Essa mecânica é conhecida como regra de ouro. A regra de ouro versa diretamente com a diversão. Isso é, independentemente de saber ou não como conduzir uma determinada situação e como entregá-la de maneira mecânica, se divirta. Se você não souber a resolução de uma regra e achar que é mais importante permitir ou negar ou criar algum subterfúgio para que o jogo ande e a narrativa seja bem elucidada, faça, independentemente do que diz o livro de regras. No começo pode parecer bastante coisa ser um narrador, mas depois que você começa a se familiarizar com o jogo, você percebe que não é tão difícil assim. O conselho mais importante que eu posso dar para você que está começando a jogar RPG e que tem o interesse de ser o narrador, o mestre, o DM, é jogue. Escolha um grupo de amigos, pessoas que você confia e jogue. Simplesmente jogue. A experiência de jogo vai fazer você evoluir, independente da quantidade de material que você tenha lido a respeito. Apesar da gente saber que RPG de mesa é algo historicamente jogado, numa mesa, sentado ali com alguns amigos, papel, lápis, borracha, uma meia dúzia de dados, as coisas hoje são um pouquinho diferentes. É possível se jogar RPG de mesa dessa forma que eu tô descrevendo, e a gente vai entrar nela já já, mas independente dessa forma, existem algumas plataformas virtuais que sim, te permitem jogar RPG de mesa à distância. A forma presencial, ela talvez seja a mais simples e a mais clássica. Bom, juntar a meia dúzia de amigos, sentar em volta de uma mesa, pedir algo para comer, tomar um refrigerante, enfim. Bom, nesse caso você vai precisar de uma cópia dos livros de regras, e isso pode ser físico ou digital. Você vai precisar de pessoas, pelo menos 4 ou 5 jogadores e um outro jogador que vai ser o narrador. Você vai precisar de dados de 20 lados, dados de 12 lados, de 10 lados, de 8 lados, 6 lados e 4 lados, que é o conjunto padrão que compreende as regras de D&D. Você vai precisar de algumas fichas de personagens que podem ser impressas, um punhado de lápis e algumas borrachas para justamente fazer o preenchimento e apagar, e enfim. Esse método ele é muito divertido, muito gostoso, muito clássico, mas ele requer que você efetivamente junte pessoas. E nos tempos de pandemia que a gente vem vivendo, talvez isso pode ser um pouco difícil. Se você tiver essa opção, tenha essa experiência de jogar presencialmente. É sempre muito divertido e acolhedor passar bons momentos jogando RPG com os seus amigos. Já no caso de você não ter a disponibilidade de juntar agendas e fazer com que pessoas se reúnam num lugar físico, você pode explorar alguma das plataformas virtuais que a gente tem para jogar RPG, como é o caso do Roll20 ou Roll20, do Astral Virtual Tabletop, do Firecast RPG, do Foundry VTT, do Fantasy Grounds, enfim, as opções são diversas e cada uma com as suas vantagens e desvantagens. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando um pouco mais sobre cada uma delas e os prós e contras. Acho que é importante para quem eventualmente está começando e quer aprender um pouco mais sobre elas. O fato é que essas plataformas, elas te facilitam uma série de coisas. A maioria das regras e mecânicas já são calculadas e implementadas de maneira automatizada durante o seu jogo. Além disso, você não precisa de papel, lápis, borracha, as fichas são totalmente digitais e atualmente com um clique você consegue ter acesso a praticamente toda a descrição daquele material, a detalhes do seu personagem, habilidades específicas, rolagens de dados, enfim. Uma outra vantagem é que você não precisa ter um conjunto de dados físicos. Você pode ter, basicamente,
dados virtuais rolados através dessa plataforma. Um ponto bastante importante que você vai ter que ter aqui, obviamente, é uma conexão de internet relativamente veloz, estável. Normalmente um computador ou um tablet com uma certa capacidade de processamento. Gadgets muito antigos talvez não rodem bem essas plataformas. Para isso, é claro que a gente tem algumas outras alternativas, como jogar RPG por texto através do WhatsApp, Telegram ou outras ferramentas, ou ainda utilizar o Discord, que é uma plataforma de conversação que te permite, através de um bot de dados, ver algumas imagens, fazer algumas rolagens e fazer o jogo acontecer. E é importante porque isso é extremamente democrático e faz com que mais pessoas tenham acesso ao jogo. No entanto, em se tratando das plataformas que eu mencionei, tem um adendo que, se você tiver disponibilidade, enriquece muito a experiência de jogo, que é ter uma câmera e um microfone. Afinal de contas, poder conversar com os jogadores e interagir com o narrador é algo que cria uma dinâmica muito legal, aquela mesma dinâmica do presencial. Afinal de contas, é bem interessante você fazer uma descrição ou ouvir uma descrição do seu narrador e poder visualizar em tempo real a cara dos jogadores e as reações que eles vão tendo, ou do próprio narrador. Também visualizar determinados movimentos corporais que talvez facilitem a interpretação e facilitem a compreensão por parte de todo mundo que está envolvido nesse jogo. Bom, no nosso último tópico, a ideia é abordar aonde encontrar pessoas para você realmente começar a jogar RPG. E a primeira forma de fazer isso é juntar um grupo em torno de você mesmo. Então, se de repente você tá empolgado, tá gostando da ideia do RPG, tá gostando da ideia do Dungeons & Dragons, bom, dá uma lida no material básico, nas regras básicas, se familiariza com elas e tenta narrar uma aventura, seja ela escrita por você mesmo ou, de repente, uma aventura pronta. Existem milhares de opções aí no mercado para que você possa adquirir ou até arrumar alguma gratuita sem muita dificuldade. Para isso, você vai precisar de pessoas, amigos, conhecidos que estejam dispostos a começar o jogo contigo. Aqui eu acho que vale uma dica, que é tentar encontrar um grupo de pessoas que esteja mais ou menos em sintonia quanto ao nível de experiência de jogo. Quanto mais distante os níveis de experiências envolvidas numa mesa, às vezes mais difícil de lidar com as expectativas fica. Portanto, se você pegar um grupo de pessoas que também está começando a jogar RPG, possivelmente você vai ter mais facilidade e menos intempéries no seu percurso como jogador ou mesmo como narrador. Uma segunda opção válida é fazer um cadastro ali no site do Roll20, né, o Roll20, que é uma dessas plataformas virtuais que eu falei ainda há pouco. O Roll20, ele tem uma espécie de fórum onde você consegue encontrar uma série de anúncios de mesas, pessoas que estão procurando jogadores, pessoas que estão procurando narradores, né, mestres, Dungeon Masters, enfim. Você vai conseguindo ali filtrar pelo tipo de jogo, pelo nível da aventura, pelo grau de experiência das pessoas, algo que talvez seja viável e se encaixe ao que você está buscando. Lógico, vale a ressalva aqui que boa parte desses grupos lá nos fóruns do Roll20 são pessoas de outros países, normalmente que falam outro idioma, especificamente inglês. Uma outra dica que talvez seja legal é procurar em grupos de RPG de mesa que você encontra em comunidades como o Facebook, por exemplo. Você é capaz de encontrar vários grupos sobre RPG de mesa e sempre tá abrindo vaga e pessoas estão querendo montar novas mesas, estão querendo arrumar narradores ou jogadores, e aí você acaba conhecendo um pessoal novo e consegue montar um grupo. A gente ainda tem a possibilidade de você procurar na Twitch, essa plataforma de streaming. Tem muita gente produzindo conteúdo sobre RPG de mesa e com certeza sempre há vagas, sempre mesas estão abrindo para serem jogadas online ou offline. Então é possível encontrar uma vaguinha aqui ou uma vaguinha ali para poder fazer o jogo acontecer. Um outro ponto é justamente o Discord. O Discord, essa ferramenta de comunicação, te permite acessar outras comunidades que versam diretamente com RPG e que sim, talvez possam te ajudar a encontrar um grupo ou formar o seu. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma a aprender um pouco mais sobre o que é preciso para jogar Dungeons & Dragons e que você tenha percebido que, por mais que muita coisa esteja nessa lista, as coisas são simples e basta a gente começar que o negócio começa a andar por si só. E mais uma vez, dizer que RPG, Dungeons & Dragons, é uma parada incrível e que é muito legal que mais pessoas estejam se interessando por esse hobby aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!